Olá, tudo bem? Nós chegamos ao último programa da nossa série especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Nós tivemos a oportunidade de olhar diversos temas que são presentes no pontificado do Papa Francisco sob diversos olhares, como os pobres, a reforma da Igreja, o ensino social, a retomada do Concílio Vaticano II. E hoje nós podemos nos perguntar quais os impactos do pontificado de Francisco diante dos grandes desafios da sociedade. E para nos ajudar a responder a esta pergunta, eu tenho a satisfação de receber o professor Padre Manfredo Araújo de Oliveira, ele que é reconhecidamente um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. O Padre Manfredo é mestre em teologia, doutor em filosofia, professor titular emérito de filosofia da Universidade Federal do Ceará, autor de diversas publicações, dentre elas livros, capítulos, prefácios e artigos em revistas especializadas. Padre Manfredo, seja muito bem-vindo à Igreja Sinodal. Muito obrigado e saudação a todas e todos que nos acompanham. Ótimo. Padre Manfredo, depois de nós termos percorrido este caminho, que eu apresentei aqui alguns temas que tocam diretamente ao magistério do Papa Francisco, a sua ação na Igreja, hoje nós olhamos para esse impacto para a sociedade. O Papa que já afirmou que nós não estamos simplesmente numa época de mudanças, mas numa mudança de época. Olhando para estes 10 anos, recém-completados de pontificado, na opinião do senhor, qual que é a grande novidade do Papa Francisco para a sociedade diante de seus santos desafios? Olha, o diálogo com a sociedade é uma das coisas que ele insiste muito. A Igreja precisa aprender a ouvir a sociedade. Isto é, ouvir a sociedade significa, como ele diz em várias oportunidades, ouvir os gritos. Há muitos gritos dos injustiçados, dos vulneráveis, dos esquecidos, daqueles que a sociedade considera objeto de descarte, sejam pessoas, sejam povos inteiros, quer dizer, uma pequena minoria que se apoderou dos bens produzidos numa sociedade que cada vez mais avança tecnologicamente e é capaz de produzir como nunca jamais se produziu na história, e, no entanto, isso tudo tem como efeito que apenas uma pequena porção da sociedade, do mundo, se apoderou disso. Então, acho que a grande coisa disso, a Igreja, aquilo que João 23 dizia como seu grande ideal para a Igreja, voltar a ouvir a sociedade, compreender os problemas não só na sua superfície, mas, como ele gosta de dizer, descobrir as suas causas estruturais, para a partir de uma visão para além das puras ciências especializadas que fragmentam o saber, ter uma visão do todo. Porque a sua tese básica, que ele sempre repete em tudo está ligado, tudo está conectado. Portanto, quando a gente tem visões puramente particulares de um fenômeno sem incluir no todo, nós perdemos muito a possibilidade de compreender as verdadeiras causas dos problemas e, portanto, a possibilidade de enfrentá-los. Agora, essa questão que o senhor traz para nós, interessante, do diálogo com a sociedade, muitas vezes parece que o Papa Francisco dialoga mais com a sociedade do que com os próprios católicos, do que com a própria Igreja. Muitas das proposições dele parece que são mais acolhidas pelo mundo todo do que pelos próprios católicos. Como é que nós podemos olhar e tentar entender esse movimento? Olha, você tem toda a razão. Ele tem... Alguns analistas do mundo contemporâneo gostam de dizer que nós não temos estadistas hoje. Temos pessoas, de certa maneira, medíocres e tudo mais. O grande estadista do mundo contemporâneo, por incrível que pareça, é o Papa Francisco. Ouvido pelos membros das mais diferentes religiões, das mais diferentes sociedades, das camadas diversas da sociedade. O problema, eu gosto de dizer, é que ele próprio provocou, de certa maneira, na Igreja isso, porque ele não quer uma Igreja onde a hierarquia simplesmente dite tudo, determine tudo. Ele quer uma Igreja sinodal, isto é,
aquela em que as pessoas compreendem que a igreja é o povo de Deus que recebeu de Jesus a missão de continuar no mundo aquilo que ele inaugurou, quer dizer, o projeto do reino, do Pai. E isso significa dizer que ele insiste numa nova concepção de igreja. Sinodalidade quer dizer, acima de tudo isso, todos os cristãos têm a mesma dignidade, a mesma missão, só que há carismas e ministérios diferentes. Então, ele não é aquele que impede que se contraponham a ele. Quer dizer, ele mesmo abriu espaço para que pessoas dentro da igreja falem o contrário e tudo mais, e dialoguem, porque o diálogo, ele sempre gosta de dizer, sempre existe uma opção possível, o diálogo, entre ou a indiferença total ou a violência pura e simples, existe a possibilidade do diálogo. Ora, há uma igreja que, de certa maneira, na interpretação do Vaticano II e nos anos seguintes, foi cada vez mais interpretando de tal maneira que as grandes teses fundamentais do Vaticano II foram passando para o segundo plano e foram voltando cada vez mais na história até chegar, digamos, ao Concílio de Trento, e que aparece assim como a grande luz que ilumina. Então, aí se contrapõe ao Papa, eu acho um homem extraordinário, porque aguentar isso são objeções muito graves, muito duras, a gente que chega a dizer que ele é herege, ou coisa que o valha. É uma consequência de ter levado a sério essa ideia de que a igreja não pode ser hierárquica no sentido de dizer uma determinada porção da igreja decide tudo, determina tudo, quem está no contrário é simplesmente jogado para fora. Ele quer também o diálogo, em primeiro lugar, né? A igreja deve dar um testemunho para o mundo de que é possível dialogar. As diferenças, quando elas não são destruidoras do outro, elas enriquecem as pessoas, porque é pela diferença que a gente vai crescendo. Senão nós ficamos, como ele gosta de dizer, presos eternamente nas nossas ideias e, por isso, não temos condições de ir para frente, de avançar. Ele sempre diz, né, que é aquela frase, né, do que sempre foi assim que vai nos prendendo também, né, preciso romper. O senhor traz esses elementos desse diálogo com o mundo, com a sociedade, algo que foi bastante presente no Concílio Vaticano II, que o senhor trouxe, né? Temos aí, por exemplo, a Gaudium et Spes, que mostra esse diálogo. E o senhor também acenou sobre a figura de João 23. Logo no início do pontificado, muitos analistas, especialistas diziam de uma certa parecença do Papa Francisco com o João 23, e parece que essa semelhança também se evidenciou nessa retomada que ele faz do concílio e das suas principais proposições? Sim, sem dúvida. Veja bem, eu nunca esqueci, eu estava em Roma quando o Papa... quer dizer, eu cheguei depois da convocação do concílio, eu acompanhei todo o concílio e nunca esqueço uma imagem que perpassou o mundo, em que ele abre as portas de uma sala lá no Vaticano para dizer assim, a igreja ficou até agora, no mundo moderno, presa em si mesma. É preciso abrir as portas. Ora, o Papa Francisco vai traduzir isso com a expressão igreja em saída. O maior problema da igreja é o que ele chama de autorreferencialidade, voltar-se completamente para si mesmo. Acontece que a missão da igreja é a missão do mundo. Se nós esquecemos do mundo, seus problemas, não estamos cumprindo a missão da igreja. Ele diz até uma expressão muito forte na Alegria do Evangelho, que passou o tempo em que a gente achava que nós devemos nos concentrar no mais privado do ser humano para levá-lo ao céu. Claro que precisamos levá-lo ao céu. Essa é a destinação última do reino. Mas nós devemos ser uma igreja em saída. Nós não podemos nos contentar a estar no templo. Jesus nos convidou não simplesmente a rezar. A rezar significa entrar em contato com o Pai, alimentar-se de novo da força do Espírito. E aí é o mundo. A igreja só existe no mundo. Sem mundo não existe igreja. E isso é uma coisa que ele tem insistido muito. E isso, a meu ver,
é uma concretização daquilo que João 23, na época, você sabe que houve uma reação muito forte, por exemplo, sobretudo da Cúria Romana, a essa convocação do Concílio Vaticano II. Portanto, isso que nós estamos vendo na igreja hoje não é completamente inusitado, porque foi exatamente, e o Papa persistiu, ele foi até o fim, inclusive, você sabe, os esquemas preparados pela Cúria Romana foram todos eliminados e se começou tudo do zero de novo, porque eles não tinham entendido a situação nova, uma igreja presa nela mesma, sem compreender a modernidade, tendo uma posição profundamente negativa em relação ao mundo moderno. O Papa Francisco tem uma posição diferente. Claro que há problemas enormes no mundo, mas não é simplesmente condenando o mundo que nós vamos enfrentá-los e dar uma luz. É uma questão hoje muito discutida, inclusive por muitos analistas, qual é o papel das religiões no mundo hoje. Então, tem, por exemplo, sabe, o grande pensador alemão Jürgen Habermas, que diz o seguinte: a religião, sobretudo a religião cristã, ela é portadora de uma tradição ética riquíssima. Ora, num mundo com tantos problemas, onde nós muitas vezes não sabemos para onde ir, ouvir o testemunho de quem tem uma visão diferente da vida humana, é capaz de perceber, para além de um mundo puramente técnico-científico, de perceber os problemas éticos enormes que essa nova sociedade levanta, isso é uma coisa formidável, de modo que a gente deve ter coragem e a capacidade de dialogar com as religiões, para que elas possam ajudar o mundo a encontrar rumos que sejam mais humanos, que defendam a justiça, o pobre, o vulnerável, e que encontrem uma luz para enfrentar os grandes desafios do mundo contemporâneo. Nós estamos conversando com o padre Manfredo Araújo Oliveira, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua refletindo sobre os impactos do Papa Francisco, do seu pontificado na sociedade. Até já! Já estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, uma alegria ter a sua companhia, assim como é uma alegria muito grande também receber o padre Manfredo Araújo Oliveira, ele que é um grande pensador contemporâneo, filósofo, que está nos ajudando a olhar para o pontificado do Papa Francisco e esse diálogo com a sociedade. Eu quero retomar agora nesse bloco, padre Manfredo, falando, no ano passado foi publicada uma obra coletiva muito densa e poliédrica com o título Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios a partir do Papa Francisco. O senhor, inclusive, tem um capítulo ali no livro e dialoga com várias questões sociais que o Papa apresenta, principalmente na Laudato Si e na Fratelli Tutti, né? Que nós estamos diante de uma sociedade com grandes carências de ordem estrutural e que não podem ser resolvidas apenas com remendos. Quais as contribuições o senhor acredita que o Papa Francisco está dando para essa necessária reforma dessa ordem institucional? Olha, em primeiro lugar, ele se pergunta qual é o eixo fundamental que marca a sociedade hoje, o mundo contemporâneo. E ele vai dizer o seguinte: nós vivemos sob a dominação de um sistema que mata. Uma economia que é toda ela articulada em função do lucro. Então, o Papa gosta de dizer em muitas das suas falas que a sociedade contemporânea substituiu o homem por um ídolo. Não é a pessoa humana que está em primeiro lugar, em tudo aquilo que se faz na organização da vida coletiva e pessoal, mas é o dinheiro. O dinheiro virou um ídolo. Nós, portanto, vivemos num sistema idolátrico. Em função do dinheiro, se descartam pessoas, a natureza é eliminada, nós destruímos tanto os recursos da natureza como as pessoas. Quer dizer, você veja, ele diz, olha, uma sociedade que produz tanto, por exemplo, produz tantos alimentos. Alimentos são descartáveis, mas são descartáveis não só alimentos, o que já é um escândalo em si mesmo, quando pessoas morrem de fome. E para
aumentar os lucros, a gente prefere descartar alimento para não atrapalhar a competição, etc. Mas são descartáveis os seres humanos. Então, primeiro precisa compreender isso, né? Quer dizer, ele diz, às vezes as pessoas têm uma visão puramente individualista do ser humano. É o indivíduo, seus interesses, suas coisas, seu sucesso. Ele diz, nós vivemos numa sociedade de um individualismo extremo. E não se compreende que não existe nenhum indivíduo fora da sociedade. E a sociedade tem instituições que regem, que regulam as pessoas, as suas ações, etc. Então, o problema fundamental, no fundo, é esse. Nós temos que criar uma nova sociedade, onde seja possível uma fraternidade universal e um amor não simplesmente interpessoal, mas um amor social. Quer dizer, aquele que constrói instituições novas. Porque se as instituições, por exemplo, as instituições da economia hoje, determinam tudo, então nós precisamos dessas instituições. Por exemplo, no neoliberalismo, se diz que é a doutrina dominante hoje, que levou a projetos de sociedade onde, como o Papa diz, onde há avanços enormes do ponto de vista da produção material, mas não avança a equidade, não avança a justiça. Então, inclusive o neoliberalismo defende uma tese que a economia ela é em si mesma uma coisa automática, que a gente não pode mudar. A gente tem que respeitar o mecanismo automático da economia. Levantar problemas éticos, por exemplo, sobre direitos de pessoas humanas a ter bens, etc., isso é uma tolice, porque eu não posso perguntar, por exemplo, se a lei da gravidade é boa ou má. Ela existe independente de mim. Então, se tem essa ideia espalhada hoje no mundo, a economia virou um processo que funciona automaticamente e, com isso, vai produzindo muita miséria, muita fome, muita injustiça. Milhões de pessoas hoje passando fome. A fome é um crime de Papa. É um escândalo que um mundo como o nosso, com tanto progresso técnico-científico, capaz de produzir o necessário para todas as pessoas, que haja fome. Então, o problema fundamental dele é esse, né? Quer dizer, que a gente enfrente a estrutura básica, que é uma estrutura de um sistema totalmente construído em função do lucro, sem levar em consideração que a economia está a serviço das pessoas humanas e do respeito à casa comum. Padre Manfredo, o Papa Francisco, quando eleito lá em 2013, né, ao se apresentar, disse que os cardeais foram buscar para Roma um bispo lá do fim do mundo. E a gente tem acompanhado, né, várias mudanças, uma certa ressignificação desse ministério petrino que o Papa Francisco ocupa. Nós desejamos que ele ainda esteja nos conduzindo e nos inspirando por um bom tempo. Mas acho que também é um divisor de águas. O Papa Francisco vai deixar um legado para esse ministério. O que o senhor pensa, né? Que legados que o Papa Francisco vai deixar para o ministério petrino na Igreja? Olha, eu vejo bem, e essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas nos países ricos dizem: o Papa vem lá do fim do mundo. Um cardeal que disse assim: esperamos que o próximo Papa não seja assim, porque tem que ser uma pessoa que passou pelo mundo, que cresceu, um mundo civilizado, que tem uma teologia. O Papa não teria teologia nenhuma. É um engano total. O Papa, o que faz fundamentalmente é retomar as raízes, né, do Vaticano II, a partir também da grande contribuição que a América Latina deu com a sua maneira de encarnar na América Latina uma situação de mais justiça, ou uma injustiça mais visível, que talvez nos países europeus do tempo do Vaticano II. E ele faz isso. Então, eu acho que ele vai deixar para o Ministério Petrino exatamente isso, a ideia de que o Papa não é um ditador. O Papa não é um ditador. Eu acho que o que ele vai deixar muito claramente para a posteridade é aquela ideia que o Papa se chama o servo do servo de Deus, né?
Todos somos irmãos e irmãs. Né? Tem até uma coisa engraçada, que quando ele ainda andava bem, ia passando uma vez aquelas coisas que criam lá na Praça de São Pedro, quando ele tem uma audiência, e uma pessoa gritou, Santo Padre, e ele respondeu, Santo Fiel. Para dizer, meu irmão, você e eu pertencemos ao mesmo povo. A ideia de sinodalidade é articular, de uma maneira cada vez mais clara e profunda, a ideia que já vem como fundamental no Vaticano II. Né? Quer dizer, veja bem, tinha aquela coisa de que a igreja é um regime hierárquico, então os leigos são servidores da hierarquia. E isso estava no concílio, a primeira proposta de voltar essa ideia, a igreja é a sociedade perfeita, nessa sociedade perfeita tem uma camada que decide tudo, e os bispos, inclusive, fizeram uma mudança fundamental no capítulo sobre a igreja, que mostra o significado disso. Primeiro começava falando da hierarquia, depois do povo de Deus. Se botou o contrário. Em primeiro lugar, tem que se compreender que a igreja é povo de Deus. E é povo de Deus é todo mundo com a mesma dignidade que pertence a esse povo. E o Papa, todo e qualquer ministério na igreja é serviço, não é poder e autoridade. Claro que eu sei que muita gente ainda do clero hoje ainda tem na cabeça que tem autoridade. Outro dia eu mesmo vi isso lá na paróquia onde eu ajudo, uma pessoa dizendo que eu não tinha autoridade para fazer certas coisas, porque eu não tenho cargos importantes, etc. Aí eu disse, bem, eu realmente não tenho cargo nenhum, eu estou aqui para servir. E é isso o que o Papa Francisco tem mostrado quando ele fala ao clero. Ele até diz que o clericalismo é um vírus pior do que a Covid, porque para dizer exatamente isso, quer dizer, clericalismo nesse sentido de alguém que acha que é dono de tudo, é dono da igreja, todo mundo deve estar a seu serviço, o leigo é apenas um empregadozinho que serve aos padres e aos bispos, isso não tem o menor cabimento, quer dizer, e nesse sentido, a igreja dá um testemunho gigantesco ao mundo, de uma fraternidade, de uma comunhão fraterna que vai em todos os níveis, que não tem grupos determinados desprezados ou diminuídos na sua dignidade, na sua função. Por isso ele tem procurado, por exemplo, as mulheres em vários cargos da cúria romana, para mostrar isso. Todos. A mulher também não é, como na tradição, um ser de segunda categoria, né? Como está na tradição do Antigo Testamento, e muitos povos ainda hoje pensam assim. Não. Deus criou homem e mulher de igual dignidade, com maneira de ser diferente, mas com a mesma dignidade fundamental. Isso ele insiste muito, a dignidade de todo ser humano. E o bem comum são os princípios fundamentais que devem reger a igreja e o mundo. Né? E a partir daqui é que se pode provocar, vamos dizer assim, uma verdadeira revolução fraterna, que marque o mundo numa outra direção. Padre Manfredo Araújo de Oliveira, professor, filósofo, muito obrigado pela sua participação, por essa reflexão, essa partilha e esse olhar tão bonito sobre o pontificado do Papa Francisco. Muito obrigado de coração. E depois desse percurso, nós podemos nos perguntar qual o diferencial do Papa Francisco. Eu quero usar aqui uma definição de um não católico para a gente tentar responder essa pergunta. É do primaz anglicano Justin Welby. Experimentei a sua humanidade extraordinariamente profunda, que não faz concessões acerca da verdade e que atribui um valor infinito a cada ser humano. Muitos o dizem, eu também, mas ele vive-o. Que o Papa Francisco continue nos inspirando a todos e nos guiando para ser uma igreja aberta aos clamores do Espírito, simples e pobre com os pobres, a autêntica servidora do Evangelho. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.